deixe seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e a gente abre o programa de hoje falando do Flamengo. Flamengo que hoje vai ter o Sporting Cristal no Peru, partida importantíssima. Técnico Paulo Souza tá ali, né, na pressão, tá tudo caindo, tá tudo conspirando contra o Paulo Souza no Flamengo. E como que chega o Flamengo para esse jogo? Vampeta, você que tem aí a experiência de atleta, que já jogou muito aí a Libertadores, como é que chega o Mengão, Vamp? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Fora a pressão que há, né? Porque o Flamengo perdeu o título do estadual pro Fluminense, há a possibilidade de não ter o jogo hoje, lá no Peru. Na verdade já confirmaram, viu? Já confirmaram, vai ter portões fechados. Vai ter que então. Tinha essa possibilidade ainda, né? Sim, foi decretado o estado de emergência do Peru. Já pensou se aqui no Brasil também fizesse alguma coisa? Pois é, uma crise. Foi decretado estado de emergência no Peru. Que isso, assim. Toque de recolher, mas hoje vai acontecer com portões fechados em Lima, no Peru, Flamengo Sporting Cristal. Ô Pedro, eu sei que com portão fechado, aberto, com o povo assim, o Flamengo chega pressionado, né? Diz que tem a panela lá, que tem briga no grupo. O Paulo Souza discutiu com alguns jogadores, briga dentro do vestiário entre os jogadores. Então o Flamengo começa a temporada já com crise, né? O Paulo Souza chegando aí, não tem nem 3 meses de Flamengo, já balançando. E eu acho que uma vitória, se não vir com uma vitória de hoje e de lá, né? Independente de como vai estar lá, a situação do país vai ser fumaça pro Flamengo. Tem que vir com vitória. É bem por aí, né? Vanderlei Nogueira, a temporada não começou daquele jeito que a gente esperava pro Flamengo, perdeu o Campeonato Carioca agora pro Fluminense e o professor Paulo Souza já está na corda bamba, né, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu não sei se ele está na corda bamba, mas ele está vivendo um momento, na minha visão, absolutamente desconfortável, né? Dentro do Flamengo. Por vários motivos. Claro, o primeiro deles é o rendimento do time, os resultados, tudo isso pesa, isso conta para valer. A coisa não está rodando lá como esperavam, né? Como ele esperava, como os jogadores esperavam, especialmente como a torcida esperava, e a diretoria de estadistas não está satisfeita. Tanto é verdade que já tem até uma reunião marcada na próxima quinta-feira com o Marcos Braz e os torcedores do Flamengo. Não é legal. Eu não sou contra isso, hein? Porque hoje eu aprendi com o Rodrigo Capello, grande jornalista que está no exterior, que lá no futebol alemão existe, inclusive, uma diretoria específica para relacionamento com os torcedores. Mas é um outro tipo de relacionamento. Não é que vamos ouvir a torcida para escalar o time, vamos ouvir a torcida para demitir o treinador. Não é esse o relacionamento que está na conversa. Relacionamento para abrir horizontes. Por exemplo, as grandes torcidas organizadas lá tem quiosques dentro do estádio para comercializar, para dar ideias, para o clube ficar mais forte. Não é para escalar time, nem para demitir treinador. Então, uma gestão moderna, né, não pode imaginar que dê certo essa conversa de dirigente que é político, com torcedores organizados. Eu acho que eles têm que resolver o problema lá. Mas esse Flamengo vai jogar, essa competição é importante, porque aqueles que não entendem como uma competição com peso, o estadual, Pedro, precisam reconhecer que tem peso para valer. Esse é o mundo real. Por exemplo, essa derrota do Flamengo, entre outras coisas... Relógio vai mais rápido, né, professor? Entre outras coisas, mudou até a composição da diretoria da principal estatal da América Latina, da Petrobras. O presidente assumiu o conselho administrativo e declinou, porque ele chegou à conclusão que tem que dedicar o tempo dele todinho para o Flamengo. Veja, entre outras coisas, que uma vitória, uma derrota no estadual, que não é muito importante. Veja o que provocou. Pedro Marques. É verdade, é jogo grande, é estreia de Copa Libertadores. Concordo que corda bamba é um pouquinho de exagero, começo de temporada ainda, mas que o clima tá estranho, tá. O Flamengo realmente não faz uma grande temporada até aqui, ele não teve uma sequência de bons jogos, tem um ou outro momento, ainda não é um time totalmente acertado com o Paulo Souza, mas a gente já fala isso há um bom tempo, que hoje não é fácil trabalhar no Flamengo, né? O Flamengo ele vive de uma coisa ali, de um semestre espetacular, fora da curva,
que várias coisas ajudaram ali. O Jorge Jesus chegou, aí teve uma Copa América, o campeonato estava parado, ele teve tempo ali de fazer como se fosse uma pré-temporada. Uma outra coisa, o Flamengo ele saiu da Copa do Brasil logo de cara, quando o Jorge Jesus chegou, então ele teve vários meios de semana também para trabalhar o seu elenco, sem os jogos. Outros times tinham jogos. Claro que o maior mérito é do treinador e dos jogadores, e aquilo lá foi fantástico, não estou colocando essas situações para desvalorizar nada, foi o melhor time que eu vi jogar no Brasil nesse século XXI aqui, mas as coisas andaram todas a favor, como tem momentos que nem tudo anda a favor, além da questão de que esse elenco já está mais velho. Então hoje o Flamengo ele tem uma exigência de jogar um futebol arrasador. Então, já é o quarto técnico em menos de 2 anos, desde que saiu o Jorge Jesus, e ninguém consegue trabalhar, porque acham que tem que jogar uma coisa que não existe mais, que foi uma exceção, que não é a lógica. O Flamengo ele sempre ficou entre os primeiros, foi vice-campeão brasileiro da Libertadores no ano passado, e foi campeão brasileiro em 2020. Mas a exigência é por um futebol que foi uma exceção, que não é o normal aqui no futebol sul-americano. A gente bate muito nessa tecla, né? O Rogério Ceni foi campeão brasileiro e ainda assim não conseguiu permanecer, né? Como é que faz para pagar esse fantasma do Jorge Jesus que não sai da Gávea? Então, como o Bruno falou, né? Você pega, parece que só o Flamengo faz investimento no país. Né? Você tem o Atlético Mineiro, que tem lá os mecenas lá que ajuda, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Você tem o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que faz investimento. Tem jogadores interessantes. E o Flamengo com essa má. Parece que só ele que gasta dinheiro na América do Sul, só ele tem receita dentro do futebol brasileiro. Não, é difícil. Né? E chegar, não falando, nos últimos anos o Flamengo vem aí, 2019 pra cá vem ganhando tudo também, né? Só que tem concorrentes com ele também, vai ter mais agora, que o River e o Boca estão se estruturando financeiramente também. E até falando um pouquinho dessa manutenção de elenco, que também vira e mexe a gente comenta sobre o Flamengo, só no estadual o Paulo Souza utilizou 40 jogadores, mais de 40 jogadores, e ainda não conseguiu achar um Flamengo ideal. Então, o estadual é porque não botou a cavalaria toda, que nem falou o professor, né? Sim. Pegou o pessoal da base do Copa São Paulo. O Flamengo estava na Copa São Paulo, teve que levar o time todo titular, não foi, Bruno? Sim, as primeiras rodadas do estadual jogou com o estadual. Será que hoje a gente vai ver o Flamengo do Paulo Souza da forma que ele pensa, os titulares, os 11 iniciais, sem essa coisa de laboratório, de campeonato estadual? Será que hoje a gente vai ver o Flamengo voltar a jogar aquilo que sabe? Eu queria ver essa escalação de hoje, não sei se já tem, né? Queria ver quem é a cavalaria que vai. Fica aqui a expectativa para ver esse Flamengo. Hoje não tem uma Arrascaeta, né? Que é peça fundamental nesse time do Flamengo. Uma peça importante que fica de fora de uma estreia de Copa Libertadores. Ainda assim, a gente para analisar o adversário, o Sporting Cristal. A gente imagina uma vitória com, eu não diria facilidade, mas uma vitória do Flamengo. Uma vitória, no mínimo ali, por pelo menos 2 gols de diferença, né? Algo mais tranquilo. É isso que eu vejo. Você concorda, Pepero? O futebol do Peru, ele tem umas estranhezas nesses últimos anos. Ele está piorando a cada ano que passa, quando se olha para os clubes. E a seleção, de novo, pode ir para uma Copa do Mundo. Aí você pega a seleção do Peru, eu estava até brincando com o Vampeta, que eles começaram o programa. Tem um jornal que chama El Bocón, um jornal esportivo popular no Peru. Aí tá uma foto, Vanderlei, uma moça apresentadora de TV, que acho que ela teve alguma coisa lá com o Cueva. E ela tá muito brava com ele. Deu um bico no Cueva. Bom, enfim, que é estranho, né? É estranho. Pois é. E você vê, um jogador do nível do Cueva ainda é indiscutível como titular da seleção peruana. E joga bem na seleção. Joga bem na seleção. Joga muito. Tá jogando na Arábia Saudita. Tá jogando na Arábia Saudita. Então o Peru tem um monte de jogador assim que parece que nasceu só para jogar na seleção. Você junta aqueles caras que parece que são tudo ruim de bola, e aí você forma uma boa seleção. O técnico é o professor Gareca, o Ricardo Gareca. Sim. E aí você olha para os times, só para lembrar, um pior que o outro. É um negócio estranho, meio inexplicável. Mas olha esse time, o Vampeta pediu aí a provável escalação do Flamengo, já tá aqui na tela, com Hugo ou Santos, aí fica essa dúvida em definição, 3 zagueiros, Gustavo Henrique ou Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, também tem muita discussão em cima do Felipe Luiz, se ele ainda tem condição de ser titular nesse time do Flamengo. Aí tem Gomes, Arão ou Thiago Maia, né? A dupla de volantes, ou Thiago Maia ou Arão. Pelas alas, Mateuzinho e Lázaro. E na frente, Everton Ribeiro, na ausência do Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi ou Gabigol. Não tem mais essa história de Gabigol. Ele prefere ser chamado de Gabi a partir de agora. Então tá aí um provável Flamengo. Você pediu o Vamp, gostou do time. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar com uma certa tranquilidade aí do Sport Cristal. Não é possível.
Dá, né? A grande falta mesmo é do Arrascaeta, mas esse time aí ele já vem treinando, já vem no Campeonato Carioca. Mas não vem agradando. Existe a cavalaria é essa mesmo. Diferença. É o melhor que o Flamengo tem? Pode discutir um nome ou outro, não importa, mas é o melhor que o Flamengo tem, que é forte, olhando no papel, Pedro e amigos, é verdade. Mas se o estadual, para muita gente, é considerado uma pré-temporada, é oportunidade para ajustar o time, para treinar, a orquestra não chega afinada para começar o espetáculo. Pode chegar lá hoje e dar uma cacetada, tá vendo? Tava guardando tudo. Esse é o discurso, né? Tava guardando tudo para uma competição internacional. Ó. Os caras são espertos, guardaram todo esse talento para a Libertadores. Não é o que tem acontecido. Será surpresa se, poxa vida, vocês viram como a coisa funcionou hoje? Será surpresa. Pelo que vocês viram até agora, o que a gente viu até agora, não tá essa beleza toda, né? O clima não é dos melhores, né, Bruno? E o Sporting Cristal, até dentro do que o Piperno falou, dos clubes peruanos, ano passado ele estava no grupo do São Paulo. E tomou 3-0 do São Paulo em Lima e depois tomou 3-0 aqui no Morumbi também com o time inteiro reserva do São Paulo. E do São Paulo, que é pior que o Flamengo, mas inclusive os reservas do São Paulo venceram o Sporting Cristal com tranquilidade no Morumbi. Então seria um jogo para o Flamengo, dentro, em condições normais, ele estrear com uma vitória. Lima não tem altitude, não tem essa questão. O Corinthians, por exemplo, também não. O Corinthians, por exemplo, vai ter a questão da altitude, que influencia. O Always Red já falou aqui, já ganhou do Inter ano passado. Não, empatou aqui, empatou aqui. Então, o ano passado, pelo que o Sporting Cristal mostrou, não é um time para dar trabalho para o time do Flamengo. Não decidiu 30 contratos, mandou embora e fez um time novo. Não, pelo menos uma base tá lá, né? Tá lá. E o Flamengo, nas últimas 5 estreias de Libertadores, venceu o São Lourenço por 4-0, empatou com o River Plate 2-2, venceu o San José por 1-0, derrotou o Júnior Barranquilla lá na Colômbia por 2-1 e ainda derrotou o Vélez Sarsfield na última edição por 3-2 lá na Argentina. É um time experiente, rodado e tem algumas dúvidas. Primeiro, no gol, Santos, que acabou de chegar, precisa ocupar o seu espaço. Não tem nem uma semana, né? E o Hugo Neneca. Você acha que o Souza já tem que optar ali pelo... Eu acho que ele vai com o Hugo Neneca. Santos. Porque o Santos chegou agora, se não me engano, foi no sábado, no Mas domingo. O Santos é mais goleiro, né? Vive goleiro da seleção brasileira, campeão olímpico. Mas assim, precisa que o Bruno Henrique volte a jogar. Não tá jogando mais nada, muitas lesões. O Everton Ribeiro agora vai jogar na posição dele, onde ele foi convocado para a seleção. Precisa voltar ao bom futebol. O Gabigol mantém a regularidade, faz os golzinhos dele, perde. Né? Aí você tem uma dúvida ali entre Arão e. Que eu tava vendo ali. Arão e Thiago Maia. Né? O João Gomes, cada vez mais se firmando como titular. Na lateral direita ele sempre tá rodando Rodinei ou Mateuzinho. Só que os dois não jogam bem. E o Lázaro é que vai ganhando mais oportunidade. Ele gosta muito do Lázaro ali pra fazer aquela ala, né? Vamos ver aí o que é que essa cavalaria, que nem fala o professor, tem aí pra mostrar hoje à noite. Eu acho que o Santos tá chegando agora, mas ele é mais goleiro do que o Neneca, né? Do que o Hugo. Eu acho que ele deveria começar jogando, na minha concepção. Né? Chegou, o Flamengo fez um investimento que não foi nada barato, né? 13 milhões, né? 13 milhões. Tava jogando? Tava jogando no Atlético Paranaense. Aliás, é o 4º goleiro do Tite. Se o Tite tiver a oportunidade de chamar, vai chamar. É capaz de ir, né? Eu colocaria o Everson brigando. O Santos.